Hoje você vai ouvir uma história incrível onde o general Patton matou e salvou cavalos, alemães, russos e americanos lutaram juntos contra um inimigo comum, isso tudo na Segunda Guerra, e ainda uma missão de resgate impossível atrás das linhas inimigas. Senta que lá vem história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Como eu disse na abertura, a história de hoje é incrível e você vai pensar até que é mentira, mas não foi, tudo real. Tudo aconteceu em 1945, no final da guerra na Europa, quando as tropas americanas avançavam em direção ao coração da Alemanha e as tropas soviéticas também, cada uma de um lado, leste e oeste. No meio disso tudo, surgiu a necessidade de salvar uma raça especial, os Lipizaners. Mas antes de você saber tudo isso, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final do vídeo e também se inscrever no canal se não está inscrito. Vamos então saber todo o desenlace dessa história. Cavalos e humanos têm vivido e trabalhado lado a lado por milhares de anos, seja transportando mercadorias, carregando pessoas ou levando soldados para a guerra. Alguns especialistas acreditam que os melhores cavalos de guerra já criados foram criados para a realeza austríaca, os famosos Lipizaners, os garanhões brancos ou malhados, conhecidos por seus movimentos de dança e habilidades em adestramento clássico. No final da Segunda Guerra Mundial, as melhores criações de cavalos de toda a Europa, incluindo os Lipizaners, haviam sido coletados pelo governo nazista em um aras perto de uma cidade chamada Holztown, nos Sudetos de Hitler. À medida que a Alemanha colapsava, exércitos do leste e do oeste estavam correndo para libertar territórios ocupados e reivindicar ativos militares e culturais, e esses cavalos corriam o risco de serem mortos em combate, forçados a puxar equipamentos militares ou até mesmo serem comidos por soldados famintos. Um resgate ousado em maio de 1945 por homens que estavam determinados a preservar essas criaturas lendárias merece ser lembrado. Os Lipizaners foram originalmente criados a partir de cavalos espanhóis tomados e desenvolvidos pelos nobres Habsburgos. O Aras de Lípica, que fica na atual Eslovênia, alega ser um dos aras mais antigos em funcionamento contínuo no mundo. Estabelecido por volta de 1580, os cavalos criados no Aras estavam destinados a serem montarias altamente treinadas com habilidades de movimentos de adestramento clássico, desenvolvidas a partir do comportamento dos cavalos na natureza. Quando os Lipizaners nascem, eles são pretos e suas pelagens geralmente clareiam à medida que amadurecem. Às vezes, o cavalo mantém sua pelagem preta e tais animais podem ser altamente valorizados. Junto com o Aras, a Escola Espanhola de Equitação foi desenvolvida pelo arquiduque austríaco Carlos II em Viena, Áustria, para treinar os Lipizaners. O nome da escola faz referência à origem dos cavalos, não à localização da escola. Foi construída uma luxuosa arena interna para exibir as habilidades desses animais altamente treinados, incluindo lustres, camarotes para a nobreza e um retrato do imperador Carlos VI. Um ex-olímpico chamado Alois Podhajski era o chefe da Escola Espanhola de Equitação durante a Segunda Guerra Mundial. Ele transferiu os cavalos da Escola Espanhola de Viena para a cidade austríaca de San Martín, à medida que os combates ameaçavam a escola e os cavalos. Mas ele enfrentou desafios constantes, tentando proteger os cavalos na região devastada pela guerra, pois forragem e aveia tornavam-se cada vez mais escassas. Quando o Partido Nazista estava ascendendo ao poder na Alemanha, na década de 1930, Gustav Hall foi nomeado mestre de cavalos para o exército alemão. Cavalos eram mais difíceis de encontrar na Alemanha do que em outras nações na época, devido às reparações que o país foi forçado a fazer pelo Tratado de Versalhes. Pelos termos do tratado, os alemães tinham que exportar cavalos, criaturas usadas para transportar homens e armas militares, com o objetivo de impedir o país de futuras hostilidades.
Isso era uma desvantagem para os nazistas, que estavam ansiosos para iniciar seus programas de criação de cavalos para alimentar suas ambições militares. No auge do esforço de guerra, o exército alemão estava substituindo mais de 6.000 cavalos por mês devido a perdas em combate ou doenças. Alguns historiadores estimam que 2.750.000 cavalos foram usados pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial e 60% desses animais morreram. Hall, que publicou um livro chamado Criação de Cavalos no Estado Nacional Socialista em 1934, estava interessado em aplicar a teoria da eugenia à criação de cavalos para criar o cavalo de guerra perfeito para a Alemanha. Essa ideia agradava aos líderes nazistas, porque seguia seus próprios ideais partidários da raça humana perfeita e enfatizava a importância das chamadas linhas de sangue puro. Em busca desse objetivo, Hall viajou pela Europa confiscando cavalos valiosos, focando especificamente nos Lipizaners. Hall reuniu esses animais em Rostov, Tchecoslováquia, e desenvolveu uma marca da letra H perfurada com uma adaga, referenciando os símbolos ritualísticos do programa Lebensborn do Partido Nazista para seus cavalos. Rudolf Lessing, um veterinário, foi nomeado por Hall para supervisionar os cavalos em Rostov. Quando a Alemanha começou a perder a guerra com os aliados avançando cada vez mais em seu território, Lessing recebeu uma carta dando-lhe instruções sobre com quem falar nas forças invasoras para salvar os cavalos. Ele abordou os americanos sobre a possibilidade de entregar o Aras. Puros sangues estavam sendo abatidos enquanto os exércitos marchavam pela Europa. Havia histórias sobre cavalos de corrida hesitantes em puxar um carro cheio de equipamentos, sendo sumariamente mortos. Outros sussurravam sobre fabulosos cavalos de criação sendo abatidos por sua carne. Embora quisesse salvar os animais, Lessing não tinha autoridade para agir por conta própria, e assim ofereceu-se para levar um oficial americano para conversar com seu oficial comandante alemão para garantir o acordo. O coronel Charles Hancock, Hank Reed, que fazia parte da força de invasão do general George Patton, pediu pessoalmente permissão a Patton para salvar os cavalos. Patton teria respondido: "Pegue-os, faça rápido", e essencialmente lavou as mãos do assunto. Embora Patton amasse cavalos, e de fato tivesse competido no pentatlo moderno olímpico de 1912, essa era uma missão extremamente arriscada e ele não queria enfrentar o escrutínio público se falhasse. Além disso, com o fim da guerra à vista, ele provavelmente não queria perder mais homens em um esforço para salvar cavalos. O general George S. Patton foi o maior general americano da Segunda Guerra Mundial. E tem uma passagem dele em que ele mata cavalos a sangue frio, porque estavam impedindo o avanço do seu exército através de uma ponte na Itália. Essa passagem ficou famosa na história. Mas isso não quer dizer que o velho sangue tripas odiava os cavalos. Na realidade, ele era um admirador e cavalgava com maestria e gostava muito de cavalos desde a sua formação no exército americano. O que aconteceu na Itália não manchou a relação de Patton com os cavalos, porque ele viria a salvar uma raça especial, os Lipizaners. Come on, what's going on here? This is you, jackass! You let a whole column get stalled and strafed on account of a couple of jackasses? What the hell's the matter with you? No. Dump them over the side and clear this bridge! Reed enviou o capitão Tom Stewart, filho de um senador do Tennessee, para realizar a delicada diplomacia entre os americanos e a liderança alemã. Ele deixou claro que se Stewart não fosse devolvido às linhas americanas dentro de 24 horas, os americanos atacariam Rostov com armas em punho. Lessing e Stewart montaram 2 dos cavalos e foram profundamente atrás das linhas inimigas na tentativa de negociar a rendição do Aras em Rostov.
Eles primeiro abordaram o tenente-coronel Hubert Rudofsky, que era o comandante da guarnição em Rostov, mas Rudofsky se recusou a negociar. De acordo com Elizabeth Letts, autora do livro The Perfect Horse, The Daring U.S. Mission to Rescue the Priceless Stallions Kidnapped by the Nazis, O Cavalo Perfeito, a ousada missão americana para resgatar os garanhões inestimáveis sequestrados pelos nazistas, Rudofsky disse a Lessing: "Minhas mãos estão atadas. Se eu negociar com os americanos, ou até mesmo deixar que saibam que um está aqui, nós, todos nós, corremos o risco de sermos fuzilados como traidores." Apesar da recusa de Rudofsky em negociar, Lessing não desistiu e levou a proposta ao comandante alemão da área, que a princípio também estava hesitante em render o Arras. Mas depois de alguma consideração, ele perguntou a Stuart: "Quantos Panzers você pode trazer?", indicando sua disposição em se render a mais de um homem. Stuart retornaria a Rostov com uma tropa do 42º Esquadrão da 2ª Cavalaria, incluindo 2 tanques leves, M24 Chaffee, alguns carros blindados, M8, e 2 canhões autopropulsados. Cada um dos homens na missão sabia que estava correndo um risco, e nenhum queria morrer tão perto do fim da guerra. Lessing e outro oficial alemão carregaram um lençol branco para significar a rendição do Arras e encontraram os americanos enquanto marchavam para a propriedade. A bandeira da Alemanha foi abaixada e a bandeira americana foi hasteada sobre o Arras em Rostov. Os cavalos foram reivindicados pelos americanos e aproximadamente 300 prisioneiros de guerra que estavam sendo mantidos no Arras também foram libertados. E este imbróglio envolvendo os Lipizaners, essa raça especial e a missão de salvá-los, gerou um confronto inédito na Segunda Guerra Mundial, pois russos, alemães e americanos lutaram lado a lado contra o inimigo comum, em território ocupado no que viria a ser a República Tcheca. Este episódio, pouco conhecido, envolveu tropas multinações, russos, alemães e americanos lutando do mesmo lado com canhões, blindados e infantaria. O combate durou horas e, ao final, as tropas unidas rechaçaram o inimigo. Mas ainda havia resistência alemã na área e, com poucos homens para defender a escola e o posto avançado, Stuart suplementou sua pequena força armando voluntários entre os prisioneiros de guerra libertados. Ainda com falta de homens, ele contatou um grupo de cossacos russos anticomunistas que estavam operando na área, comandados por um príncipe altivo chamado Amissol. Os cossacos haviam se juntado ao eixo após a invasão nazista da União Soviética e estavam ansiosos para escapar antes do Exército Vermelho, que provavelmente os executaria. O príncipe e seus excelentes cavaleiros estavam felizes em se voluntariar. Finalmente, Stuart rearmou alguns dos guardas alemães do campo que se ofereceram para servir sob comando americano. Quando o campo foi atacado por remanescentes do regimento SS Deutschland, a força de nacionalidades mistas os repeliu após uma batalha de 5 horas. Eles tiveram sorte que os alemães atacantes não tinham blindagem para apoiá-los. Mas os cavalos ainda não estavam seguros, pois Rostov estava na zona russa e o Exército Vermelho estava se aproximando. Reed, determinado a salvar os cavalos, estava organizando o transporte necessário para mover os cavalos para o oeste. Em San Martín, a escola espanhola de equitação havia sido oficialmente capturada pelo corpo do tenente-general Walton Walker. Os cavalos, no entanto, ainda estavam em risco porque a forragem estava acabando e não havia como saber se os americanos dariam valor à salvação da escola espanhola de equitação. Podhajsky percebeu que precisava colocar a escola sob a proteção dos americanos. A salvação veio quando Podhajsky foi convidado a fazer um show para o general Patton. Em 7 de maio de 1945, ele exibiu os cavalos da Escola Espanhola de Equitação em um show de habilidades de adestramento clássico. No final, Podhajsky tirou o chapéu para Patton, que o saudou em resposta. Podhajsky aproximou-se do general e disse: "A grande nação americana, que se destacou para salvar a cultura europeia da destruição, certamente também se interessará por esta antiga academia. Portanto, tenho certeza de que não vou pedir em vão ao solicitar sua proteção especial
e ajuda para a Escola Espanhola de Equitação. Patton respondeu: coloco a Escola Espanhola de Equitação sob a proteção oficial do Exército Americano a fim de restaurá-la a uma Áustria recém-ressurgida. A Escola Espanhola de Equitação e o Aras, em Rostal, estavam agora oficialmente sob a proteção do Exército Americano. Os alemães se renderam oficialmente à meia-noite do dia seguinte. A guerra na Europa havia acabado. Em 15 de maio, Reed estava se preparando para o esforço massivo de realocação para levar os 300 cavalos de Rostal, chamado Operação Cowboy. Foi uma empreitada complexa com equipamentos improvisados e tropas, muitos dos quais não tinham experiência com cavalos. Sendo animais de criação, a maioria dos cavalos não era treinada para a sela e podia ser excitável. Mas o coronel Reed estava determinado a manter os cavalos nas mãos dos aliados ocidentais. Ele estava preocupado que os soviéticos não se interessassem em preservar a tradição Lipizzaner e havia até mesmo o medo de que o Exército Vermelho, perpetuamente com falta de suprimentos, pudesse comer os cavalos valiosos. Além disso, mover os cavalos era visto como um ato de misericórdia em uma guerra terrível. Como Louis Halls, um tenente da 2ª Cavalaria, disse mais tarde: pensamos que tínhamos a chance de salvar um fragmento da cultura para o resto do mundo. Sentimos que o fim da guerra estava próximo e estávamos dispostos a dar importância à beleza novamente. Os americanos tiveram que mover os cavalos da borda de seu território controlado de volta para a Baviera e longe do exército russo em avanço. Quando a Operação Cowboy chegou aos postos de controle tchecoslovacos no caminho, os soldados tchecos desafiaram o direito dos americanos aos animais e se recusaram a deixá-los passar. Um dos americanos teria respondido: abra esse portão ou eu abro para você. E os tanques que acompanhavam os garanhões apontaram suas armas diretamente para o posto de controle. A passagem dos cavalos foi permitida. A Operação Cowboy entregou seus encargos em Mansbach, Alemanha. Eles chegaram à noite e haviam esquecido a longa rampa usada para mover os cavalos dos caminhões para o solo. Enquanto desembarcavam no escuro, uma égua chamada Tompeta fraturou um osso importante na perna e teve que ser sacrificada. Foi uma perda devastadora para os homens que moveram os animais de trás das linhas inimigas de volta para a Áustria. Podhajsky enfrentou grandes dificuldades para alimentar e alojar os animais em um país destruído pela guerra. O coronel Fred Hamilton, que era chefe do serviço de reabastecimento do exército, escreveu em um relatório: na minha opinião, se os Estados Unidos não adquirirem esse estoque de criação em breve, ele será completamente perdido para o mundo dos cavalos. 151 dos cavalos foram selecionados do grupo e enviados para os Estados Unidos como despojos de guerra. O navio mercante Stephen F. Austin transportou os animais para a Virgínia. Um dos soldados que serviu no navio disse mais tarde a um repórter de jornal: Noé teve sorte, ele tinha apenas um garanhão, nós tínhamos 70. Os animais seriam posteriormente vendidos a criadores americanos. Um dos melhores, o garanhão chamado Vitek, foi vendido por $8.100 em 1949. Ajustando para a inflação, esse valor seria superior a $85.460 hoje. Embora Patton seja frequentemente creditado pelo resgate dos Lipizaners, na verdade, ele apenas deu permissão e não estava diretamente envolvido. Apesar de seu amor pelos cavalos, ele era insensível em relação à guerra. Em seu diário, Patton escreveu: achei meio estranho que, em meio a um mundo de guerra, cerca de 20 homens jovens e de meia idade, em excelente condição física, passassem todo o tempo ensinando um grupo de cavalos a balançar suas bundas e levantar seus pés. Por mais que eu goste de cavalos, isso me pareceu uma energia desperdiçada. Mas ele acrescentou: por outro lado, provavelmente é errado permitir que qualquer arte altamente desenvolvida, não importa quão fútil, pereça da terra. E quais artes são fúteis depende do ponto de vista. Para mim, o autoadestramento de cavalos é certamente mais interessante do que pintura ou música. Em 1950, Podhajsky e os Lipizaners fizeram um show no Madison Square Garden, e lá ele conheceu Bea Patton, viúva do general George Patton. Ele disse a ela:
Estou muito feliz por mostrar a você esses cavalos que o General Patton, um grande soldado americano, salvou para a Áustria. Bea Patton respondeu: eu daria qualquer coisa para que meu marido pudesse estar aqui em vez de mim, pois ele amava tanto os Lipizaners, e entregou a Podhajski uma única rosa vermelha. O coronel Charles Reed, o homem que pediu permissão a Patton para salvar os cavalos em Hostal e foi o principal responsável por seu resgate, foi o comandante de grupo de cavalaria mais condecorado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Por seu serviço, ele recebeu a Cruz de Serviço Distinto, a Estrela de Bronze, 2 estrelas de prata e o Coração Púrpura. Ele também foi feito Cavaleiro da Legião de Honra e recebeu a Cruz de Guerra com Palmas pela França, além de ser condecorado com a Ordem da Pátria de 2ª classe pela União Soviética. Ele morreu em 1980, aos 79 anos de idade. Alguns dos soldados que participaram da missão de resgate dos cavalos em Hostal se descreveram como sortudos, porque enquanto estavam resgatando cavalos, outras tropas americanas estavam libertando campos de concentração e vendo as coisas mais horríveis que a humanidade tinha a oferecer. O coronel Reed teria dito: estávamos tão cansados de morte e destruição que só queríamos fazer algo bonito. Os garanhões Lipizaner ainda são belos hoje e viajam pelo mundo apresentando shows de muita habilidade. Toda essa história eu fiquei sabendo ao visitar o cemitério militar americano em Luxemburgo, onde está enterrado o George Patton e todo o seu 5º Exército, os soldados que caíram nos combates, inclusive nesse envolvendo os Lipizaners. Bem aqui, de frente aos seus comandados, está a sepultura do General Patton, o famoso sangue e tripas, o general polêmico, corajoso, impetuoso e que à frente deste 3º Exército empurrou os alemães de volta para a sua terra e salvou, por exemplo, os soldados cercados em Bastogne. O general Patton certamente é o centro de todas as atenções nas visitas aqui ao cemitério, tanto é que ele está separado de frente aos seus comandados e recebendo a atenção de todos. O velho sangue e tripas certamente gostaria deste local para descansar. Essa visita ao cemitério de Luxemburgo faz parte do nosso roteiro da Normandia até Bastogne. Lembre-se que a gente já está organizando o grupo, já temos um grupo para o próximo ano. Se você tiver interesse, entre em contato o mais rápido possível pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar neste e em outros roteiros que a gente faz de história militar todos os anos. A sua vaga está garantida, entre em contato. E eu espero que você tenha gostado dessa história incrível envolvendo os Lipizaners. Se você gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do V-Day, os 80 anos do Dia da Vitória. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal! As bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua.
Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.